Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nova temporada do podcast Descubra Psicologia. Nessa temporada, nós vamos falar de um assunto muito específico. Eu vou trazer aqui pessoas do Movimento Avançar para que a gente possa falar da psicologia, falar de temas relacionados à política, à profissão, à CFP, à CRP, e eu te convido a participar com a gente dessa conversa. Nosso primeiro episódio vai ser com o senhor doutor Murilo, que vai trazer contribuições para a gente. Eu vou deixar com que você se apresente para o pessoal de casa. Bom, pessoal, primeiro, obrigado pelo convite. Jéssica, satisfação estar aqui, nossa futura presidente do Conselho Regional de Psicologia de Goiás. Essa pessoa é extremamente competente e certamente vai fazer diferença no regional aqui. Eu sou Murilo Rodrigues, né? Sou aqui de Goiânia também, conterrâneo da Jéssica. Sou psicólogo graduado pela PUC Goiás, com mestrado em Psicologia pela Universidade Federal de Goiás e doutorado em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília. Então, sou professor, pesquisador, psicólogo clínico, empreendedor, tenho minha empresa de psicologia, que é o Instituto Brasileiro de Psicologia, e sou fundador do Movimento Avançar Psicologia, que nasceu em 2019, então já tem um tempinho aí. A Jéssica, inclusive, estava conosco também agora, na eleição passada. Em 2019 você estava com a gente? Estava, em 2019 um pouquinho mais aos bastidores, mas já estava no movimento. Exatamente, a Jéssica também contribuiu já nessa época e ela foi só galgando os espaços, e hoje é uma das nossas, assim, grandes articuladoras aí também pelo Brasil. Então, uma satisfação estar aqui com você, Jéssica. Ótimo te receber, e faltou você falar duas coisas, na verdade três, Diga. Né? Marido, pai de humano e pai de pet. Não, pai. Já estava aqui mostrando os dois gatinhos dele quando ele chegou. Salame e calabresa. Nomes dados pela filha humana dele. Com certeza, com certeza. Ótimo, Murilo, para a gente começar, você mencionou aí falando do Avançar, conta um pouquinho. Murilo é o fundador do Movimento Avançar, tanto a nível regional aqui em Goiás, como a nível nacional. Eu acho que na primeira você estava nacional. Sim, exatamente. Na segunda eleição que a gente teve, você estava regional. E agora nacional novamente. Conta um pouquinho de como é que o movimento nasceu, como é que ele cresceu e como é que ele está nesse momento. Bom, a história do Movimento Avançar Psicologia ela já nasce como uma oposição dentro do atual modelo do sistema conselhos, na medida em que, quando eu tinha 24 anos de idade, eu era recém-saído da graduação, saí da graduação com 21 para 22, né? E eu fui convidado para integrar uma chapa do conselho no estado de Goiás, de um grupo que eu estava conhecendo na época. Eu fui convidado. E quando você está recém-chegado no mercado, enfim, você não conhece muito bem como é que funcionam os bastidores da política na psicologia, né? E assim, entrei, conheci o sistema conselhos e já na primeira gestão já fui para o cargo de tesoureiro do Regional de Goiás, então fui conselheiro tesoureiro, presidi a comissão de psicologia clínica, psicologia organizacional, algumas outras comissões dentro do conselho, quando eu aprendi o que é o conselho, a vivência do conselho, a gestão do conselho. E só que naquela época, e por que eu fui especificamente para o conselho? Eu venho do movimento estudantil. Então fui presidente de Grêmio Estudantil no ensino médio, na universidade. Eu fui presidente de centro acadêmico 2 vezes, fui 2 mandatos consecutivos, né, como presidente do Centro Acadêmico de Psicologia da PUC Goiás, que é um dos mais históricos do Brasil, é um dos maiores do Brasil, então desde a década de 1980, então é um centro acadêmico bastante representativo. E ali eu fiz uma boa gestão, um bom trabalho, um grupo gestor, e isso chamou a atenção politicamente da psicologia, e naquela época, enquanto estudante, eu já conhecia muitos estudantes e muitos profissionais do estado de Goiás, porque eu, de fato, movimentava. Então a gente ia para Brasília para protestar contra o ato médico na época, enfim, a gente fazia várias ações de conscientização, fizemos ações de conscientização na parada LGBTQI a mais, né, aqui em Goiânia. Assim, é muita sigla, mas fomos na parada gay fazer conscientização do papel da psicologia contra as violências de gênero, enfim, as questões de inclusão, diversidade, etc.
Fizemos vários trabalhos assim, e foi chamando a atenção, inclusive do regional. E aí entro nessa gestão do conselho, só que eu entendo que foi numa época muito específica, que foi, entre 2016 e 2019. Foi no ano em que o Conselho Federal de Psicologia, depois de muito tempo, teve uma gestão de oposição, que era, na época, um grupo conhecido como Fortalecer a Profissão, né? E era o Cuidar da Profissão, que era um grupo que há mais de 30, mais de 40 anos aí dentro da história dos conselhos, que, enfim, é o grupo que sempre esteve à frente, e nesse período de 3 anos, esse grupo, assim, meio que recém-criado, conseguiu ocupar esse espaço. Então, assim, é possível um grupo de oposição chegar. Só que, com o passar do tempo, eu fui percebendo que era mais do mesmo. Era uma oposição meio que sapatênis, era uma oposição meio softzinha, né? Tanto que quando foi no ano de 2019, o grupo Cuidar Profissão, ele estava tão desgastado, e ele está desgastado, que criaram um novo nome, chamaram de Frente em Defesa da Psicologia. E grande parte desse grupo do Fortalecer, ele foi para essa frente junto com o Cuidar, então se uniram ali. Então, assim, já mostrava que era, e eu obviamente não concordei a partir do momento em que eu fui conhecendo a história do conselho, fui participando, e me desliguei desse grupo, Fortalecer a Profissão, entendi, olha, a gente precisa criar alguma alternativa, criar alguma proposta. Foi quando surgiu a ideia do movimento Avançar em 2019. Primeiramente, nós tínhamos uma chapa no federal, que foi a que eu concorri. A gente sabia que seria muito difícil ganhar, porque era uma primeira eleição, ninguém conhecia a gente, um grupo pequeno que nasceu do estado de Goiás. E aí nós tínhamos 2 chapas pequenas nos regionais, que era Goiás e Mato Grosso, 2 CRPs muito pequenos. Então, Goiás com 9 mil profissionais, Mato Grosso com 1.500, e a gente com essas 2 chapas e concorrendo no federal. Conta, por exemplo, São Paulo, que tem 150 mil psicólogos. Então, era muito difícil. E aí surgiu em 2019, e mais para frente eu conto hoje como está o movimento. Então surgiu daí dessa insatisfação, desta oposição, e hoje o movimento ele tomou uma outra dimensão que nós vamos comentar mais sobre ele. Ótimo, e é interessante, né, Murilo, falar desse aspecto, de perceber, eu acho que é um ponto que eu bato muito, de que desde que eu formei, e assim, né, eu percebo, eu estava até conversando há pouco, de que eu não conheço outras gestões dentro do Conselho Federal de Psicologia e nem dentro do Conselho Regional de Psicologia aqui em Goiás. Aí você pode pensar, então você formou tem 2, 3 anos. Não, já tem 9, 10 anos que eu estou aí pagando fielmente meu CRP todos os anos e é figurinha carimbada, né? É a mesma gestão que está lá. E esse movimento que você falou, né, das chapas, que depois criaram um outro movimento, mas no fim das contas continua sendo mais do mesmo, é exatamente o que acontece aqui em Goiás, né? Que a gente continua aí nesse tempo dos 10 anos que eu mencionei, mudam-se as pessoas, até porque, né, a eleição não permite que essas pessoas se mantenham, né? Mas continua o mesmo movimento e, mais ainda, continuam as mesmas pessoas por trás desse movimento. E a gente percebe o quão ruim isso é, porque a gente se mantém nos mesmos problemas. Você tem aí quanto tempo acompanhando esse processo diretamente? Olha, especificamente, bom, desde o momento em que a gente começou, que eu fui cotejado a participar de chapa, tem 10 anos, né? Então, 2015, a primeira eleição minha foi em 2016, e hoje nós estamos em 2025 já, né? Então, mais de 10 anos aí nessa caminhada. E imagino que você conheça as figurinhas carimbadas. Com certeza. Tem um grupinho seleto. E um ponto, Murilo disse, né? Eu estou no Movimento Avançar desde 2019. Em 2019, um pouquinho mais tímida, né? Conhecendo como era o movimento, como é que as coisas estavam se organizando, mas consegui, de lá para cá, perceber o quão, pelo menos aqui em Goiás, né? Que é a minha realidade, o quanto o movimento Avançar incomoda. Quando ele começou a incomodar, porque, como o Murilo mencionou, aqui em Goiás especificamente, é a única oposição. Antes, se não tivesse a gente, as mesmas pessoas o tempo inteiro, seriam campanhas de chapa única. Então essa é a terceira eleição que nós vamos como oposição e a gente incomoda bastante.
E a gente pode perceber, eu comecei a receber algumas pedradas aqui e ali, mas o Murilo já recebeu muitas aí ao longo desses anos. E como é que você percebe que as pessoas percebem o movimento avançar? Sobretudo quem já está lá. Vamos lá. Política, infelizmente, ela tem o seu aspecto negativo, né? O aspecto... Eu costumo definir política como a arte de se relacionar com as pessoas. É uma arte, política é uma arte, tem um aspecto científico e tudo, mas tem um aspecto de você se relacionar também com o lado mal, o lado sombrio, o lado ruim das pessoas. E não pensem que, mas a psicologia, todo mundo é lindo, todo mundo unido, né? Todo mundo cantando Imagine, All the People, né? De então, mão dada. Abraçando árvore e tudo mais. Então, assim, existem grupos políticos na psicologia, né? Quando a gente fala de grupos políticos, a gente vai falar de grupos tanto políticos no sentido amplo da coisa, mas também grupos partidários mesmo. Só que assim, a gente não vai colocar o chapéu de alumínio e sair gritando, vocês são do partido tal, porque todo mundo tem o direito de se filiar no partido que quiser, todo mundo tem. Só que a proposta que a gente traz, ela é uma proposta justamente apartidária, no sentido de que a gente não tem vínculo com partido político, e no sentido de pluripartidário, no sentido que você pode ser do partido que for, porque a nossa pauta ela não é partido político, a nossa pauta ela é a psicologia. São pautas técnicas, são pautas para o progresso da psicologia nas suas diferentes áreas. Então, assim, o que a gente percebe? Que existe um grupo que está desde a década de 1980 dentro dos conselhos de psicologia, que tem um discurso muito específico, muito marcante, e que se acha dono de algumas pautas, como a gente é o defensor, nós somos os defensores das minorias, nós somos os defensores dos direitos humanos, nós somos os defensores de não sei o quê. E se você não está conosco, você é fascista, você é não sei o quê. Aí você fala assim, cara, eu só quero concorrer contra você no meu direito democrático. E de dizer que eu tenho pautas das quais eu discordo de você totalmente, mas existem pautas que a gente pode, de fato, concordar. A gente entende muitas vezes que a concordância, às vezes, pelo lado dos outros grupos, enfim, acaba ficando muito no âmbito do discurso. Porque, assim, falta um pouco de coerência. Porque se eu concordasse com o outro, vamos lá, eu estava com ele, de fato. Mas eu não vou concordar com coisas, por exemplo, assim, eu sou defensor dos direitos humanos, mas esquecem que o trabalho é um direito humano. Sim. E que o trabalho do psicólogo é um direito do psicólogo, é um direito humano dele, entendeu? Então, assim, fala-se muito, mas faz-se muito pouco, e atua-se muito pouco em relação às demandas reais do profissional de psicologia. Então, tentam colar diferentes adesivos na gente. Só que, gente, o nosso movimento é um movimento orgânico, de um grupo de psicólogos insatisfeitos com uma estrutura que se construiu para se perpetuar no poder, e para fazer com que o conselho se transformasse tão irrelevante na vida do psicólogo, que o psicólogo não se preocupasse nem em votar. Por quê? Não se preocupe com o conselho, não vote, não se preocupe com essa discussão, porque eu continuo aqui, eles já têm a militância deles, eles já têm gente que vota historicamente neles, só que aí eles ficam com um orçamento de 100 milhões de reais na mão do Conselho Federal de Psicologia. Um orçamento só do federal. Agora, se a gente for falar dos regionais, cada um tem seus milhões também. E aí eles vão utilizar isso com as finalidades diversas. Maurício, está falando que tem roubo. Já teve roubo no sistema conselho. Teve já conselheiro em Goiás, por exemplo, que foi condenado por corrupção, por improbidade administrativa. Eu falo em Goiás. Agora, no federal, teve várias denúncias de uma série de coisas, que são coisas que os grupos não põem na grande mídia, porque não interessa, o psicólogo não está nem aí, enfim. Então, e eles dão pedrada na gente. Inventam mentira, inventam história falsa, falam, eu fiquei sabendo que fulano de tal, sei lá, Murilo chutou um cachorro na rua. Gente do céu, tipo, de onde, né? Então, assim, eu sei de tanta coisa sobre mim durante as eleições que até aquele momento eu não sabia. É mesmo que eu fiz isso? Sério? Tipo assim, sabe? Inventam cada coisa, assim, cada história que... os bastidores, infelizmente, são sujos. Então, assim, respondendo a sua pergunta, a gente recebe pedradas de fato, só que, de verdade, se eu for me preocupar com isso, se eu for parar por causa disso, eu não faço nada na vida. Então, assim,
as pessoas que me conhecem, que são meus amigos, que caminham comigo, são profissionais da psicologia sérios, conhecem o meu trabalho, sabem quem eu sou. Aqueles que quiserem me conhecer, saber do meu trabalho, saber das minhas ideias, a gente está aqui para conversar. Vou sentar com você, vou conversar, vou tentar dialogar, vou te escutar, quero entender as suas insatisfações, suas demandas. E eu acho que é esse o real papel da política. Sim. É escutar as pessoas e tentar entender, tá, de que forma a gente consegue conciliar diferentes interesses, mas com um projeto comum, um projeto de bem comum para a psicologia. Tá basicamente isso. E eles inventam histórias, dão pedradas, mentem. Eu já fui perseguido, assim, politicamente mesmo, perseguido, assim, de pessoas ligarem nos lugares onde eu trabalhava e pedir a minha cabeça pro meu emprego. Só que, assim, eu tava tão preocupado com isso, sabe? Nossa, quer me mandar embora? Me manda, tipo, sabe? Eu tô num nível de despreendimento disso, tipo assim, que... E continuo, 10 anos nisso, acreditando em um projeto de uma psicologia melhor para meus colegas, entende? Então, assim, alguém tem que fazer esse papel. Se for eu, estou aqui hoje fazendo isso junto com você. Ótimo. E enquanto você falava, Murilo, acho que não dá para a gente ficar sem mencionar desse aspecto de... Se fala tanto, né, hoje em dia no sistema conselhos a respeito de direitos humanos, né, de poder se posicionar e de falar... Mas recentemente, aqui no Conselho Regional de Psicologia em Goiás, nós fomos cerceados, né, de falar as nossas opiniões. O que acontece, né? Nós fomos comentar numa postagem do Conselho e os nossos comentários não apareciam para as outras pessoas. Então a gente descobriu que o meu e o do Murilo especificamente, os nossos comentários estavam ocultos das outras pessoas, né? Então, assim, direitos humanos, mas depende pra quem, né? O direito de fala, o direito de expressão política, o direito de ser oposição não existe. Não. Só para eles. E depois de certo movimento frente a isso, nós conseguimos que os nossos comentários voltassem. E depois eu estava pensando sobre isso não é de agora. Nossos comentários já estão ocultos há algum tempo. Sim. A gente é que só conseguiu perceber agora, sim, porque é um movimento importante e a gente está aparecendo um pouquinho mais, mas já estava há algum tempo. E exatamente, só que um outro ponto que eu até comentei há alguns anos com a Jéssica, que foi o seguinte: a oposição ela é salutar na democracia, as pessoas precisam, democracia é isso, alguém vai estar na situação, outra pessoa na oposição, e eles vão tentar propor seus projetos, né, de governo e tudo. E aí você tem que ter espaço para que a oposição fale, porque senão não é democracia. Num lugar onde você silencia aqueles que discordam de você politicamente, chama-se ditadura. Então, assim, isso ficou muito feio no regional de Goiás, isso ficou muito feio para o CRP Goiás, e não apenas para esse regional, mas isso aconteceu em outros lugares do Brasil, né, de silenciar essas pessoas que discordam. E eu falei há alguns anos com a Jéssica, foi o seguinte: olha, eu não vou ficar nas redes sociais cutucando a gestão deles, deixem eles trabalharem. A categoria escolheu, nós perdemos por 14 votos, gente, uma eleição em Goiás. E a gente concorreu contra a máquina do conselho, quem já estava na gestão há, sei lá, 2, 3 gestões. Não foi fácil, com uma campanha de difamações, de mentiras contra a gente, né, assim, muito, muito absurda. E por 14 votos. Foi a mais apertada do Brasil, 0,05% de diferença. Não foi nem 0,1%, 0,05% de diferença. Então, assim, mostra que a categoria estava já insatisfeita, tinha um esgotamento, assim. E, então, assim, foi uma situação que a gente deixou com que, de fato, vamos deixar eles trabalharem, fazer, a gente não vai fazer uma oposição só de ficar reclamando, Só que em época de eleição, de fato, é a época em que as chapas, os movimentos, os grupos, eles precisam falar, porque é o momento específico para isso. Então, assim, tiveram um prazo de fazer a sua gestão, de tentar fazer a sua gestão, e no meu ponto de vista, Goiás não entregou aquilo que propôs. Por isso que nós estamos novamente, enquanto movimento, nos colocando à disposição para o voto do psicólogo. E, inclusive, acho que é importante contextualizar que a postagem em questão, ela vem exemplificar o que o Murilo acabou de dizer, né? Não entregou aquilo
que prometeu, né? Aquilo que propôs. A gente foi lá falando a respeito da inauguração da análise de solo para poder fazer a construção da nova sede. Não, é a primeira vez que eu já vi inaugurar viaduto, inaugurar hospital, inaugurar asfalto, até o Orelhão eu já vi político inaugurar, mas inaugurar o estudo da análise do solo para futura sede. E quando que essa sede foi prometida? Em 2010. O grupo gestor, que hoje está no Regional de Goiás, prometeu uma sede em 2010. Nós estamos em 2025, são 15 anos. Porque nós vamos fazer a sede? E nesse ano vai ser de novo, vamos concluir a sede do conselho. Por quê? Porque já tem licitação, mas a licitação... Já tem análise do solo. Agora já tem análise do solo. A licitação ela já existia desde a primeira gestão, entendeu? Então assim, gente, assim... 15 anos, entendeu? Vamos dar mais uma chance pro mesmo grupo, mais 3 anos, agora com um novo nome. Vamos aparecer com outro nome bonitinho, diferente, para renovar o marketing, o branding da coisa. Mas a gente já conhece, então... É mais do mesmo, é a mesma gestão com um novo nome. E com todo o direito que eles têm de concorrer, todo direito, e vão trazer pessoas novas, e com certeza terão pessoas boas no grupo, pessoas que a gente conhece, assim, tem pessoas, inclusive, que a gente que pode chamar de amigo mesmo. Sim, porque, assim, a psicologia de Goiás aqui, todo mundo se conhece, enfim, né? Sim. Tem pessoa que a gente não conhece também, tem pessoa que não é amigo também, não vai tem pessoas ficar nessa... que a gente gostaria que estivessem na chapa, não estiveram por... divergências quaisquer. Exatamente. Tem gente que é amigo, tem gente que não é amigo também. Tem gente que a gente não conhece. Tem gente que você não deixa pra lá, né? Não compensa. Exato. Mas é direito de todo mundo concorrer e é direito do psicólogo votar naquele que ele acredita que vai fazer o melhor pela psicologia. Exato. Eu vou pegar uma colinha aqui, que eu acho que o Murilo falou uma coisa interessante, né? Que a gente perdeu por 14 votos da última vez. Mas o que chama a nossa atenção é pensar o que você também falou, né? Do movimento de afastar os psicólogos, de acompanhar o conselho, de votarem e de pensar que aqui em Goiás, na última eleição, tinham cerca de 15 mil psicólogos aptos a votarem. E quem votou foram 3.455 pessoas. Olha a diferença, a quantidade de pessoas que não se interessam, ou não ficaram sabendo, ou estão longe, justamente por aquela sensação de não compensa, tanto faz, por que eu vou acompanhar isso? Não tem mudança. E tem muita gente que não acompanha o processo. Você teve acesso aos números nacionais? O nacional, geralmente, ele varia de uma participação de 15% a 25%. É a média histórica de participação de qualquer regional que tiver. O de Goiás teve uma participação muito boa na época, se eu não me engano foi 23% ou 24%, foi quase no teto, mas nunca passa de 30%. Ou seja, 70% dos psicólogos não votam. Isso já é um sintoma muito claro de psicólogos que não se veem representados, que não estão nem aí. Você vai dizer, por que esse povo está brigando por causa de conselho? O conselho não muda em nada na minha vida. Não muda até o dia que você entende o quanto ele faz a diferença. Eu lembro numa Assembleia Geral, acho que a Jéssica estava nessa Assembleia Geral, que a gestão aqui de Goiás chegou propondo uma taxa que, se eu não me engano, era de 20%. Vou resgatar esse vídeo. Era tipo 20% em cima. Sei que assim, o psicólogo ia pagar uns R$300. E como eu conheço de resolução de conselho, opa, peraí, traz a resolução tal do federal, projeta ela aqui, por favor. E assim, o psicólogo podia pagar assim, não sei se era entre 3% e 5%. E a gestão estava propondo 20%, assim. Queria arrecadar, mas porque, sei lá, o conselho precisa ter sustentabilidade financeira, é lógico que precisa, mas para de ficar fazendo uma porcaria de um evento que ninguém vai, ninguém quer nem saber do evento, mas você tá falando que não é pra fazer evento, aí sempre vai virar um auê. Os eventos são importantes, a participação é importante, mas deixa eu te falar, o conselho está fiscalizando quem está fazendo mal à psicologia, o conselho está fazendo orientação de fato, o conselho está conversando com a categoria de forma que de fato é necessária. A sede do conselho, cadê essa sede prometida há muito tempo? Se você ligar no conselho, o telefone não é atendido. O telefone chama até cair. Você manda um e-mail, daqui a sei lá quantos meses vão te responder, se te responder. Conselho, até onde eu saiba, o Conselho de Goiás não tem protocolo de atendimento. Não tem. Você liga no conselho, tá, beleza, e se eu precisar provar que eu liguei, se tiver um protocolo, não tem protocolo de atendimento. Gente, século XXI, isso é o mínimo que tem que ter no atendimento ao público. E isso faz com que a gente não consiga acompanhar o processo, né? O processo que anda é do psicólogo mais chato, que fica ligando, que ele vai lá, que ele cobra, que ele enche o saco.
Não dá para saber, porque não tem protocolo, não dá para acompanhar o andamento de qualquer solicitação que se faça. Exatamente. Então tem muita coisa que precisa ser mudada. Tem muita coisa que você... E assim, às vezes são coisas que são relativamente simples de se fazer. Relativamente simples de se fazer. E é possível, só que a gente precisa o quê? Mudar a mentalidade. A gente precisa mudar a gestão. Então assim, a gente entende que é chato você ter que vir aqui pedir volta. Assim, é muito chato você ter que convencer o outro de algo que é importante para ele. Sim. Mas não é muitas vezes o que a gente faz na clínica, às vezes no dia a dia e tudo, só que a psicologia, infelizmente, no Brasil, ela sofre desse sintoma. E isso acaba influenciando na desvalorização cotidiana do trabalho do psicólogo. O psicólogo, muitas vezes, ele poderia ser melhor orientado para trabalhar melhor, ganhar melhor, ter uma visibilidade melhor no mercado, na profissão, se posicionar melhor na sociedade, mas o órgão que poderia orientar, porque a orientação é uma função precípua, nossa que bonita essa palavra, né? Função precípua do conselho. Então assim, o conselho ele deve te orientar, mas o conselho está te orientando? Ele não está te orientando. Às vezes ele está lá na filosofia do Foucault, como diria o Bruno, né? Vigiar e punir. O Bruno Sfalier falava, os filhotes do Foucault, né? Vigiar e punir, mas e a orientação? Murilo, acho tão interessante você falar isso que eu me lembrei, porque agora a gente está mais perto das pessoas nesse momento de campanha e conversando com os profissionais que até chegaram até mim para me contar um relato que eu achei interessante, que eu acho que tem muito a ver com isso que você falou. A gestão atual, eu acho que isso é muito característico tanto de Goiás como do federal, tem pautas importantes voltadas à questão das minorias, formações e tudo mais. Porém, a prática da orientação, de fato, ela não existe. Me contaram que uma psicóloga entrou em contato com o CRP de Goiás porque ela estava com uma questão importante da prática, do que ela deveria fazer. Ela estava fazendo um atendimento de uma pessoa trans e ela estava fazendo uma avaliação neuropsicológica e ela queria saber como é que ela ia utilizar a correção, né? A tabela, como é que ela ia atribuir, como é que ela ia fazer isso. A resposta que ela teve do conselho é que o conselho não tem a ver com isso, não é responsabilidade do conselho e que se ela quisesse, ela teria que entrar em contato com a editora do teste para que a editora do teste pudesse falar sobre isso. Eu achei isso um absurdo, né? Porque eu falei para essa profissional que me procurou, beleza, eu até entendo que talvez não seja diretamente responsabilidade do conselho. Mas se fala tanto desse aspecto, se existe uma comissão de gênero dentro do Conselho Regional de Psicologia, deveria haver pelo menos o interesse de, olha, até esse momento o Conselho não tinha pensado sobre isso, ou não tinha recebido nenhum tipo de demanda sobre isso, mas essa é uma pauta importante, vamos levar para a comissão estudar, falar sobre isso e talvez ter uma nota técnica, alguma coisa sobre isso. Mas não, a resposta foi simplesmente essa. Não é responsabilidade do conselho, procure a editora. Lavaram as mãos. E a função do conselho é orientar a categoria. Para que as comissões no conselho servem? O conselho tem um monte de comissões. A comissão serve para você justamente entender esses problemas que vão justamente vão surgindo com as demandas mesmo do trabalho do profissional de psicologia e pensar sobre eles, reunir os especialistas, falar, gente, a gente precisa pensar, por exemplo, nas questões de gênero, as questões da população transgênero dentro da aplicação de testes psicológicos. Então, assim, cadê essa convocação? Aí junta um monte de gente, vai discutir o sexo dos anjos num evento que muitas vezes gasta centenas ou milhares de reais. E cadê o retorno prático? Então, assim, faz-se uma fala muito bonita, ok, gente, eu não quero desvalorizar o trabalho de quem tem pesquisadores, pessoas que vão e tudo. Só que, assim, o conselho é a agência de eventos que mais gasta dinheiro, é a pior agência de eventos que existe. É, assim, a mais cara que existe, enfim. Só que isso, muitas vezes, alguns desses eventos, são funções das universidades, dos próprios grupos associativos dos psicólogos e tudo. A função do conselho é que você, de fato, tenha eventos para você escutar a categoria e criar essas diretrizes para ajudar o profissional a trabalhar. Então, cadê a diretriz para o marketing do psicólogo? O marketing no sentido de divulgação do seu trabalho. Sim. Cadê a diretriz do psicólogo na clínica em diversos contextos, né? Então, assim, a pessoa com deficiência, aí lançaram uma nota técnica e uma resolução recentemente no federal
que assim, fala, mas e o negócio da prática? O subsídio não tem nada. Eu li recentemente uma nota técnica. Se eu não me engano, era uma nota técnica direcionada ao atendimento de mulheres lésbicas. E aí eu li para ver, interessante, vamos ver o que o conselho está direcionando em relação a isso. Era a replicação do código de ética. Sim. Não tem nada de uma informação que seja substancial para que eu consiga atender de maneira específica aquele público. Sim. É a mesma coisa do código de ética, não tem aplicabilidade. É chover no molhado. É assim, é jogar pra galera pra falar que tá fazendo alguma coisa e parecer bonito. Quer um exemplo? Estão gastando milhões de reais no tal do CNP, com os Coreps, CNP e tudo. Porque qual que é a ideia? A ideia é a participação ampla da democracia e tal. Aí junta um monte de gente, passa o dia todo discutindo. Gente, e quem não conhece a estrutura, sabe? Aí vai lá, discute, tira um tempo de trabalho, etc. Beleza. Aí vai pro Congresso Regional, aí do Regional vai eleito pro Nacional, vai lá em Brasília. Hotel 5 estrelas, gente. Você vê os hotéis assim. Como que é o nome daquele hotel bonito que fica lá perto da casa do presidente? Então, lá, Brasília eles geralmente ficam no JK, no Kubitschek Plaza, no Manhattan, enfim. Só hotelzão de primeira, assim, tudo gasto com o nosso dinheiro. Comendo, bebendo bom e melhor e tudo mais, né? Aí vão num centro de convenções, passam 3 dias discutindo, discute. Aí pega o caderno do CNP de 10 anos atrás. Estão discutindo as mesmas coisas que estão discutindo em 2025. Então, assim, estão discutindo as 30 horas, o piso salarial, a psicoterapia. Então, de 3 em 3 anos, eles requentam a pauta para falar assim, não, tem o que fazer. Esse ano vai, esse ano não sei o quê, nós estamos articulando, estamos trabalhando. Então, Jéssica, um exemplo claro da ineficiência do gasto do Conselho, esse ano o Conselho vai gastar, se não me engano, ali uns 10 milhões, posso estar enganado, entre 10 e 12 milhões, só com CNP, Congresso Nacional de Psicologia. O que eles fazem? Junta o pessoal para fazer discussão, né, no Brasil todo, aí das cidades vai para o regional, do regional vai para o nacional, né? E no final das contas, hotel 5 estrelas, comida do bom e do melhor, passagem aérea bancada, táxi bancado, né? Por quê? Porque a ideia é o seguinte, estamos promovendo a participação democrática e ampla dos psicólogos no Brasil. Só que de 3 em 3 anos gasta uma fortuna do dinheiro do psicólogo e que não retorna em nada prático, absolutamente prático para o psicólogo. Então, se você pegar os cadernos de deliberação do CNP, de 2010, você vai ver que estão discutindo as mesmas coisas, de 2010 até 2025. 30 horas. Regulamentação da psicoterapia. Piso salarial. Gente, desde 2010 estão discutindo a mesma ladainha e não avança em nada, entende? Então, assim, de 3 em 3 anos eles requentam a pauta, para falar assim, estamos fazendo algo, agora vai, esse ano vai, né? Vote em mim. E no final das contas, a mesma coisa. E estão torrando o dinheiro que sai do nosso bolso para quê? Para absolutamente nada. Para dar uma impressão de participação democrática. O psicólogo está participando. Aí, vão falar, Murilo, mas então é para o psicólogo não participar. Nós precisamos criar espaços efetivos de participação democrática. Espaço em que efetivamente a categoria seja escutada, mas que eu não torre o dinheiro do psicólogo em uma coisa que não traz nenhum benefício real para ele. Cadê a orientação do profissional? Cadê de fato as notas técnicas? Cadê as resoluções que dizem respeito à prática do profissional? Então, por exemplo, a psicoterapia, agora, gente, porque nós vamos fazer projeto de lei para regulamentar, para privatizar a psicoterapia, ela existe desde 1980. E aí tem um outro grupo de oposição, vai ser histórico, nós vamos conseguir, porque nós vamos falar com o deputado. Gente, o Congresso Nacional, vou falar para vocês como é que funciona. Você chega no Congresso Nacional, entrega sua carteira de identidade, senta no Congresso, você roda aqueles corredores tudo, você aborda deputado, você fala com todo mundo. Então assim, entre você chegar lá e entregar um papel assim, tá aqui minha proposta, e de fato o pessoal chegar e falar assim, nossa, que proposta boa. Gente, não é assim que funciona. Porque o Congresso Nacional, ele é cheio de boas propostas justíssimas. Mas pergunto, passa? Não passa.
Sabe, vamos. Gente, o psicólogo ele é inteligente. É você brincar com a inteligência do psicólogo, achar que em época de eleição, dois grupos que querem o poder tá ali, porque o que tá na situação, uma outra oposição que chega assim, porque nós vamos, porque não, porque o nosso é mais bonito, o nosso projeto é melhor, porque. E no final das contas, estão discutindo algo que, infelizmente, ainda não temos a conjuntura política que é do que eles estão propondo. Mas vou dizer para vocês. Já era para psicoterapia ser privativa. Guarda essa, Murilo. Pra gente conversar. Vai ter outro episódio com o Murilo. A gente vai guardar. Ele vai explicar para vocês o porquê que isso seria. E dá para fazer. E dá para fazer. Mas esse ponto, né, Murilo, de o quanto é leitoreiro, que de 3 em 3 anos eles requentam as coisas. Sim. Voltou a pauta da regulamentação da psicoterapia esse ano, voltou a pauta de vamos construir a sede nova do CRP Goiás, às 30 horas, estamos conversando, estamos articulando, mas essa articulação ela só acontece de 3 em 3 anos. Inclusive, eu fui dar uma olhada, né? Eu falei, nossa, mas tá aparecendo tanta coisa do CRP 09 para mim esse ano. Será que eu não estava acompanhando? O que está acontecendo? Você vai lá dar uma olhada no Instagram do CRP09, você percebe, galera sumiu nos últimos 3 anos. Aparecia uma coisinha aqui de nota técnica, lembretes para poder pagar o CRP, pagar o seu boleto. Mas esse ano, que isso? Pipocando coisa, a galera tá trabalhando, está fazendo eventos esses esvaziados, como o Murilo mencionou, mas estão aparecendo. De 3 em 3 anos, trabalha que é uma beleza. Se todo ano que tivesse eleição na psicologia, a psicologia brasileira era melhor do mundo, assim, a ponta de todas, né, de vanguarda. Sim. Murilo, eu queria falar uma coisa importante nesse episódio, que nós estamos nos apresentando, estamos falando da chapa, um ponto que a gente não pode deixar de falar. Esse ano, com o Movimento Avançar, a gente já, nos outros anos, você pode falar muito melhor do que eu, mas nós tínhamos aí o Bruno Soalheiro, que já caminhava um pouco por perto, acompanhando o que as coisas aconteciam, mas esse ano ele tinha topado a vir para o movimento nacional, imagino que ele vinha como presidente, sim, né? Mas o caminho aí trouxe uma fatalidade, perdemos o Bruno. Como é que isso impacta? Como é que foi o processo da decisão de continuar ou não continuar? Como é que foi isso para o Nacional? Vamos lá, foi um grande impacto para a gente. O Bruno era um amigo pessoal, uma pessoa que há mais de 10 anos nós nos conhecíamos, conversávamos frequentemente, e nos últimos meses, assim, praticamente diariamente, em virtude do conselho, ele tinha se disponibilizado como candidato a presidente. E Bruno, ele era o cara da imagem. Bruno mobilizava as redes sociais. Bruno, ele ensinou milhares de psicólogos pelo Brasil a se comunicar melhor, a se comunicarem melhor, a conversarem com seus colegas e com a comunidade, com a sociedade, né? Era um cara muito querido por uma legião de pessoas, né? Mas também muito criticado, obviamente, porque ele tocava em pontos assim que eram justamente dessas contradições da psicologia, das contradições do conselho, das contradições dos discursos acadêmicos demais, mas que no final das contas era vazio de sustentação da praxis mesmo, da prática do trabalho do psicólogo. Então ele questionava, ele incomodava, ele causava, vamos assim dizer, mas era uma grande figura e de fato assim, ajudou muitas pessoas pelo Brasil. Assim, muitas pessoas hoje devem os seus trabalhos, parte deles obviamente, assim, a forma como conduzem hoje, a tudo aquilo que ele inspirou, aquilo que ele ensinou, porque foi um grande nome contemporâneo da psicologia brasileira, no sentido de tirar as pessoas das suas caixinhas, que sai daqui, vai falar com o mundo, vai falar com as pessoas, vai falar do poder que a psicologia tem de ser um espaço de transformação para as pessoas. Então, Bruno ocupou esse lugar e veio essa fatalidade, né? Infelizmente, ele não está mais conosco, só que ele se colocou de uma forma em que ele se posicionou como uma voz de esperança para o psicólogo que não se sentia ouvido, visto e representado.
que aquele psicólogo que está lá trabalhando, tentando ganhar sua vida, pagando seus boletos e que acha que toda essa discussão de conselho de fato é muito vazia, que não representa. Uhum. E ele conseguiu trazer essas pessoas, ele conseguiu buscar essas pessoas para o movimento, e ele se transformou numa grande imagem dos revoltados, dos insatisfeitos. Então ele canalizou tudo isso, ele trouxe muitas pessoas, né? Então ele, por mais que ele não estivesse no início da criação do movimento, mas ele sempre acompanhou de perto, ele empenhou o apoio na primeira eleição, em 2019 ele já apoiava. Só que assim, quando ele vem para participar de uma chapa, de uma eleição, a coisa muda de magnitude, né? Uhum. E o trabalho dele também foi crescendo muito nos últimos anos. Então a gente se reuniu depois de saber do ocorrido, tudo, a chapa se reuniu e online, porque pessoas no Brasil todo, né? E eu, enquanto eu era candidato a vice, né? Ele falou, Murilo, eu vou de candidato a presidente, você vai de vice, e porque eu confio no seu trabalho, você conhece, você já foi candidato, você sabe de como é que funciona isso, eu sei que eu tenho que falar, que eu tenho que aparecer, mas eu não entendo de política, eu tenho um desejo genuíno de mudar, de ajudar o psicólogo. E você vai me ajudar? Eu falei, tudo bem, Bruno, conta comigo, conta com o conhecimento que eu tenho, com a experiência que eu tenho. Eu era vice, ele é candidato a presidente. E aí quando nós soubemos do acontecido, chamamos uma reunião, soubemos isso numa sexta-feira, chamamos no sábado pela manhã, como vice-presidente na época conduzi a reunião, fizemos ali um trabalho de autocontenção emocional, assim, o espaço para que todos pudessem, enfim, viver aquele choque, aquele luto repentino, tudo, né? E duas perguntas eu fiz. Primeira foi, tá, e aí? Continuamos ou não continuamos? E foi unânime de todas as pessoas que conheciam o Bruno, que estavam na chapa, que era: entendemos que era o desejo de Bruno que o movimento continuasse e que a chapa continuasse. Entendemos que ele gostaria que o movimento seguisse. Essa foi a primeira questão. Então tá, o movimento ia seguir. Segunda questão: estou como vice-presidente, mas isso não significa sucessão automática dentro da forma como nós funcionamos. Nós temos um lugar que precisa ser encabeçado nessa chapa, e quem que este grupo quer que conduza o movimento. E falei, não quero estar nesse lugar. Falei de verdade, não quero estar nesse lugar. Porque eu já tive em 2019, eu já tive aqui em Goiás em 2022, e eu sei como isso é puxado, é pesado. E você vai descobrir isso agora também, estando nesse lugar. E o grupo falou, Murilo, a gente entende que você não quer estar aqui nesse lugar, que você se preparou para ser o vice, para ser a pessoa... E na boa, o vice é engraçado, o vice, em tese, ele tem menos responsabilidade, assim, administrativa, de gestão e tudo, ele serve mais como um consultor mesmo, né? E era o que eu iria naquele momento fazer, né? Que era usar o meu conhecimento, usar a minha experiência para poder apoiar o movimento. Mas foi colocado naquele lugar, que é o Murilo. Então você é a pessoa que o grupo vai indicar, que o grupo entende que tem condições, porque você, junto com o Bruno, em todo momento conduziu o processo, você sempre esteve junto com ele, sempre esteve conduzindo junto com ele as questões, trazendo as pessoas, conversando, e o grupo, assim, tanto na chapa do regional quanto o movimento como um todo, que hoje está no Brasil inteiro, ele me colocou nesse lugar. Então, assim, se for a contribuição que eu tenho que fazer, ainda que é contra gosto, mas esse ano eu tô nesse lugar. Então, assim, impossível, não sou substituto do Bruno, porque é impossível substituir. Sim. De todas as formas, são pessoas totalmente diferentes, jeitos de funcionar totalmente diferentes. Ele tinha o carisma dele, que é insubstituível. Você nunca vai usar a palavra encebado como ele. Não, eu aprendi a usar o encebado, mas nunca vai ser como o encebado, né, como ele usava, né. E Bruno era um amigo pessoal muito querido, e ele até dizia assim, ó, você vai porque você que vai me ajudar a gestão, eu não sei nada de gestão, vou aprender de conselho, você já sabe, mas eu quero aprender, e assim, muito disposto. Bruno estava estudando muito de conselhos, e a gente entendeu que ele queria participar, ele acreditava mesmo que podia fazer diferença, e ele confiava em mim, enquanto um amigo, uma pessoa que entendia do movimento, que foi fundador do movimento, para que estivesse com ele, como uma pessoa que, assim, ombreando com ele mesmo. E hoje, então assim, todo o processo ele se deu dentro dessa forma, de forma muito, muito transparente com todos que estavam no grupo, todos que estavam participando,
E assim, fica a nossa saudade, a nossa gratidão eterna por tudo aquilo que o Bruno representou nas nossas vidas, e não apenas isso, mas para a psicologia brasileira. Eu costumo dizer que é muita injustiça que a história da psicologia ela seja escrita somente para os acadêmicos. Ela é dos acadêmicos e para os acadêmicos. Eu falo porque eu sou professor de história da psicologia, pesquisador. Então, assim, Bruno era um cara que ele não tinha um mestrado, não tinha um doutorado, ele era um especialista, ele tinha um MBA dele, mas o trabalho dele era para ajudar o psicólogo a trabalhar melhor, a se comunicar melhor. E na história moderna da psicologia brasileira, assim, nos últimos 20 anos, ele tem uma contribuição extremamente relevante. E a gente não pode deixar de falar isso. Mas não gosto do Bruno, não concordo com ele. Você pode discordar, porque você não é obrigado a concordar, mas que ele teve um trabalho assim, absolutamente relevante na história recente da psicologia brasileira, ele teve. E a gente precisa dizer isso. Então, assim, em memória do Bruno, esse lugar precisa ser honrado. E justamente por isso que o movimento decidiu continuar, porque acreditava que era um sonho dele. Então, assim, até usando esse espaço aqui para falar, agradecer a cada um dos membros do movimento por todo o Brasil que acreditam, para todos aqueles que apoiam, que continuam apoiando o movimento, é também pelo Bruno, é por todo mundo que está nos ouvindo, até para quem discorda da gente, até para que a gente tenha condição de mostrar que outro projeto político ele é possível, ele é viável, ele é coerente, e que não é um bicho de 7 cabeças, que a gente consegue fazer diferente, fazer melhor. Isso articula tão bem com a ideia do avançar, tanto é que o Bruno estava com a gente nesse processo, de que a ideia é exatamente conseguir conversar com a categoria e pensar nos pontos práticos para a profissão. Que um ponto, né, enquanto você estava falando, eu até... Quando você mencionou do aspecto de que a psicologia e o conselho não pode estar só em função da academia, né? E aí eu fiquei lembrando que o Bruno falava muito isso, e que se a gente acompanhar os conselhos, a gente vai perceber o quanto parece ser importante falar difícil, né? O quanto parece ser importante, assim, quanto mais rebuscada for a minha fala, mais importante eu vou parecer. E posso dizer, sem sombra de dúvidas, o Murilo, se ele quiser ficar aqui 5 horas falando um monte de coisa difícil que a gente não vai entender, que vamos precisar de um dicionário, provavelmente ele consegue. Mas a gente sabe que isso não alcança. Não alcança a categoria. E um dos pontos, ou talvez todos os pontos aqui do movimento, é exatamente conseguir estar, de fato, do lado do profissional. Eu acho que isso faz um link interessante para a gente já falar, de fato, então, pensando em aspectos práticos. Sim. Quais são as propostas? O que o movimento avançar, ou a chapa avançar do federal, tem como proposta para a categoria? O que você vai fazer por nós? Muito bem. Né? O que nós vamos fazer por nós, que o nosso psicólogo que vai dar o voto para a gente, ele vai ajudar a gente a fazer. Então vamos lá. Eu lembro que no ano de 2019, na primeira campanha, a gente no federal propôs a criação na época a gente chamou de SATEPS-T, porque a gente tem um SATEPS, né, um sistema de avaliação de testes psicológicos, e a nossa ideia na época é que a gente criasse um sistema semelhante para dizer quais são os métodos e técnicas psicológicas, porque isso é função do conselho. Então essa foi uma ideia, tá registrada, tá aí na internet, em debate que eu participei, né? Depois, a gestão do conselho, ouvindo a gente, criou o SAP, Sistema de Avaliação de Práticas. Né? Nunca tinham tido essa ideia na vida. Isso veio depois que a gente foi para o debate e propôs. Então, vocês estão vendo a importância de você chegar e participar, você ir para o debate? Mas você não ganhou. Eleição não se trata apenas de ganhar e de perder. Se trata de você ter espaço para falar. Então você pode falar, levar suas ideias, mostrar que é possível e que dá para fazer. Aí criaram o SAP. Eu sou parecerista do SAP, eu me inscrevi, sou doutor em psicologia clínica, trabalho com filosofia, epistemologia da psicologia clínica, né? Pensa se eu recebi alguma coisa para eu avaliar nos últimos 3 anos. Nada, absolutamente nada. Então virou um elefante branco, não funciona, não existe, mas é pro forma, né? Então qual que é a ideia? É que a gente criasse um sistema de avaliação de práticas psicológicas para que nós disséssemos, conforme a lei 5766 de 1971, quais são as técnicas, métodos psicológicos. Aí o pessoal, vou falar da psicoterapia,
Vou falar aqui agora. Não vou me segurar. Esse homem, não dá pra segurar, não dá. Vai, Murilo, se joga. Vou falar da psicoterapia. Se joga, vai Aí lá. estão falando assim, nós vamos criar um projeto de lei que vai privatizar a psicoterapia. Aí eu falo pra vocês, como que você vai impedir alguém de chegar e falar assim, a partir de agora, você tá proibido de entrar numa sala com outra pessoa e fazer psicoterapia. Aí como você é um bom, sei lá, um coach da vida... Com todo respeito aos coaches, mas pau nos coaches, né? Brincadeira. Então, alguns coaches a gente gosta, não de todos. Os coaches psicólogos é que vocês estão no nosso coração, né? Porque você estudar psicologia, né? Enfim. Então, o que acontece? Eu falo brincando, gente, é zoeira. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Foi igual aconteceu com os testes psicológicos. O teste psicológico, ele é protegido, não é? Ele é instrumento privativo do psicólogo, não é? Tem um monte de manual do palográfico na internet. Sim, fácil. Inclusive, tem os materiais que são excelentes para estudo, porque a galera explica muito bem. Sim. Às vezes melhor do que a galera da psicologia. Tem um monte de manual de teste na internet, arrodo, jogado assim, livre, do que seja. Tem. Aí... Beleza, o teste psicológico tem que estar dentro do SATEPS. Aí você é uma pessoa que é um psicólogo, faz um teste, fala assim, esse teste aqui, eu não sei, eu acho que médico podia aplicar ele. E aí você tem um mercado, fonoaudiólogo pode aplicar ele. Aí não é mais teste, aí vira instrumento de avaliação multiprofissional. Você vai pôr no SATEPS? Aí o cara vai e não põe no SATEPS, mas tá lá investigando pensamento, linguagem, sei lá, qualquer outra coisa, né? Funções psicológicas. Então o que acontece? O dia que o cara não quiser pôr um teste ou o que é que seja na internet, ou no SATEPS, o que ele vai falar? Ele vai falar que é um exame comportamental. Hoje o que mais se aplica dentro do RH não tá dentro do SATEPS. Sim. DISC, Enneagrama, não sei mais o que. Aí você vai falar, Murilo, mas não tem validação científica. Às vezes, alguns até pode ter, tem muita coisa que vem de fora que ainda não está validado dentro, então tem alguma base científica, não ainda adaptada para a realidade brasileira, mas tem. E tem outra coisa que é fuleiragem, entendeu? Então o que o conselho tem que fazer? De fato dizer, gente, isso aqui é fuleiragem, isso aqui tem base, isso aqui é respaldado pelo Conselho Federal de Psicologia. E aí o que acontece? Aconteceu com os testes psicológicos. O dia que disseram o teste psicológico é privativo, aí os coaches, os engenheiros, os médicos que criaram instrumento de avaliação de comportamento, teste de perfil comportamental, mudaram o nome e continuam fazendo a mesmíssima coisa. Então vamos lá, a burocracia ela ajuda de alguma forma a proteger? Obviamente. Só que não é a burocracia pela burocracia, sem criar consciência social de que o melhor instrumento é o operado por quem estudou para fazer e para aplicar, no caso o psicólogo. Sim. Então só burocracia sem a criação de consciência social não vai funcionar, não vai absolutamente funcionar. E é um trabalho que tem que ser feito em nível cultural. O psicólogo tem que... E aí as instituições fazem parte disso. O conselho faz parte disso. A universidade faz parte disso. Tudo faz parte disso. Murilo, então você está dizendo para não fazer nada? Vamos lá. A lei 4.119 de 1962 não diz que o teste psicológico ele é privativo. Procura lá no artigo 13. Ela não diz. Ela não diz que o teste... Não está escrito teste psicológico lá. Te desafio, olha aí. Não está escrito teste psicológico privativo do psicólogo, está escrito instrumentos diagnósticos. Só que lá no parágrafo, lá em cima, lá escrito assim, métodos e instrumentos psicológicos para, 2 pontos, aí vem as alíneas, diagnóstico psicológico, orientação e seleção de pessoal, orientação psicopedagógica, e aí está lá no último, solução de problemas de ajustamento. A psicoterapia... Aí eu vou falar difícil agora. Vai lá. Teleologicamente, olha que bonito isso. Teleologicamente, ela já é uma função privativa do psicólogo. Desde 1962. Por que na prática isso não se efetivou? Porque o conselho não disse quais são os métodos e técnicas psicológicas. O dia que o conselho, de acordo com a lei 4.119, 1962, e a lei 5766, disser tais práticas são métodos, técnicas e instrumentos psicológicos de solução de problema de ajustamento, entre aspas, psicoterapia. Por que entre aspas? Porque não tem teste psicológico na lei. Então por que o teste ele é privativo?
se não está escrito? É porque o povo quer a palavra. A palavra psicoterapia não pode ser usada. Como se, eu vou proteger a palavra e todo mundo que falar psicoterapeuta agora eu vou mandar pra polícia. Tipo, eles vão falar que é aconselhamento, vai deixar de ser psicoterapia, vão fazer a mesma coisa com outro nomezinho e vai continuar fazendo besteira. Sim. Então, qual que é a questão? Como que a gente privatiza de fato a psicoterapia? Primeiro, que pela lei, a lei já dá pra gente isso desde 1962. Por que isso não é efetivo hoje? Pela inércia do Conselho. O Conselho não fez. Então o Conselho precisa... O que o Conselho precisa fazer? Qualificar a psicoterapia. Assim como o Conselho disse, os testes psicológicos são métodos para diagnóstico, ele precisa dizer tais e tais técnicas ou práticas são métodos psicológicos de solução de problema de ajustamento, vulgo psicoterapia. Mulher, mas por que não estava psicoterapia em 1962? Porque, gente, era 1962. A palavra psicoterapia é o quê? Ela é relativamente antiga, mas a psicologia estava nascendo no Brasil em 62, Sim. entendeu? Então, assim, a gente tem que ter esse recorte histórico de não entrar no que a gente chama de... é outra palavra difícil, no anacronismo, né? Ou seja, a gente tem que entender cronologicamente como que a psicologia ela vai se desenvolver no Brasil. Então, assim, moral da história... e a psicoterapia vai ser porque meu projeto de lei é mais bonito. Gente, não vai aprovar projeto de lei tão cedo com psicoterapia, desculpa. Mas você está dizendo que não é para fazer? Pode fazer, o Conselho deve inclusive fazer, deve tentar, deve chamar toda a sociedade, só que não tem cultura para isso ainda. Assim como não teve das 30 horas há quantos anos, assim como ainda não teve do piso salarial e não conseguiram aprovar. Mas por quê? Não tem cultura, não tem mobilização popular, o Conselho fala disso a cada 3 anos, não faz questões práticas de fato, Sim. A articulação com o Congresso é pobre com o Conselho. Então tudo isso é muito mal feito, só que a lei já nos dá a condição. Quando nós formos eleitos com seu voto, nossa primeira função vai ser, de fato, chamar a academia brasileira, chamar as universidades, chamar os especialistas, os professores, os doutores, e nós vamos qualificar a psicoterapia no Brasil. Nós vamos qualificar e dizer, tais práticas são psicológicas e, portanto, à luz da lei, elas são funções privativas do psicólogo. Porque a lei já nos autoriza isso. E pensar que o conselho, acho que a gente pode falar assim... tem preguiça, né, de fazer as coisas. Porque é isso, se for dar uma pesquisada aí, for procurar o que é a prática privativa, o que o psicólogo pode fazer, o que ele não pode fazer, a gente chega naquele lugar, né, que o psicólogo pode ter práticas que são respaldadas pela ciência. Quais são as práticas respaldadas pela ciência? Te vira e descobre, porque o conselho, ele não fez a tarefa de casa para te dizer que você pode fazer isso, mas você não pode fazer isso. Isso. Em 2016 eu já estava nas assembleias do Conselho na PAF em Brasília, dizendo, o Código de Ética diz que ela tem que ser respaldada pela ciência psicológica e pela legislação profissional. Quem estabelece a legislação profissional? O CFP, o Conselho Federal de Psicologia. Então assim, no Código de Ética está escrito que você só pode usar técnicas que são aprovadas pela legislação do Conselho, ou seja, o Conselho deve te dar um rol de práticas e técnicas, ele deve. O próprio Código de Ética diz, só pode usar o que está aprovado na legislação. Aí você pergunta, cadê? Aí o Conselho fala, não tem. Ou seja, você que é analista do comportamento, você que é TCC, você não pode atuar de acordo com o próprio Conselho. Mas a minha psicologia é baseada em evidência. Você pode ter a evidência que for... que de acordo com a lei você está infringindo o Código de Ética. Olha que loucura isso. Então assim, você que acorda cedo, que estuda, que toma café com Deus Pai, com quem quer que seja que você queira tomar, com Freud, com Skinner, com Lacan, que faz... Pode falar Beck, por favor. Por Beck, né, que você faz pós-graduação, você estuda feito, sei lá, um burro velho de carga para melhorar a sua prática, aí chega lá, o Código de Ética diz que você só pode usar o que está na legislação, mas não tem legislação, ou seja, você vai fazer o quê? Você não pode fazer nada. Então, assim, o próprio Código de Ética e a ineficácia do Conselho fez com que todos nós infringíssemos o próprio Código de Ética e que o próprio Conselho infringisse o Código de Ética. Pior, eu chamo isso de prevaricação, porque se você diz que o agente público tem que fazer algo e ele não faz, como é que isso chama? Será que nós estamos prevaricando? Não sei. Fica aí. Fica a dica. O questionamento. O questionamento. E quais são as propostas? Mas o que o movimento avançar? Porque a gente falou muito de clínica aqui, né? Mas tem
ideias para todas as funções e possibilidades de prática da psicologia. Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Primeiro, nós vamos de fato efetivar o SAP que já existe, a gente não precisa reinventar a roda. Criou-se uma estrutura que deu-se o nome, que deu SAP, a gente chamou de SATEP-CT na época, e era uma proposta nossa. Sobre a questão, vou fazer explanar algumas bem rapidamente aqui, uma lista, vamos lá. Então, de fato, qualificar a psicoterapia enquanto prática psicológica para proteger e regulamentar devidamente a psicoterapia, né? A gente vai fazer o Observatório de Concursos Públicos, que também é uma proposta desde 2019, porque o psicólogo está lá no interior do estado do Piauí e tem a prefeitura fazendo concurso para psicólogo trabalhar 44 horas com um salário de R$ 1.500, R$ 1.700. Então, assim, aí o médico está ganhando 15 mil, o fisioterapeuta ganhando 8 mil, o psicólogo 2 mil. Então, assim, são profissões de nível superior, com alto nível de complexidade, profissões da área da saúde e, juridicamente falando, cadê a isonomia? Por que isso acontece? Porque os gestores públicos não sabem o que o psicólogo faz, não sabem a importância do trabalho do psicólogo e é pela inércia do próprio conselho das entidades, muitas vezes, que deveriam trabalhar essa questão. Então, assim, nós precisamos, de fato, fortalecer a articulação com os sindicatos, com as associações, e isso a gente precisa reforçar esse ponto. Nós vamos fazer isso. Observatório de concurso público no sentido de orientar as prefeituras, orientar as câmaras municipais, orientar o legislativo estadual, municipal, federal, de como a gente pode ter boas práticas de psicologia no serviço público, porque isso é política pública de remuneração, é política pública de trabalho e é função do conselho, porque o conselho ele serve como órgão consultivo em políticas públicas na área de psicologia. Então o conselho ele pode sim ir lá na prefeitura, dar pitaco, conversar com o prefeito, conversar com o governador. Então assim, os regionais podem fazer isso, o federal pode fazer isso, não faz porque falta inteligência política, falta vontade política. A criação do Observatório de Concursos Públicos. Então, existem algumas outras propostas mais institucionais do tipo, a gente precisa mexer na estrutura do conselho, como por exemplo, aí a parte bem técnica, do tipo, análise de impacto regulatório. Olha só, meu Deus, o que isso vai mudar na vida do psicólogo? Isso é uma coisa que o TCU mandou fazer, que o conselho ele precisa, ao elaborar uma resolução, ao elaborar uma portaria, ao elaborar ele precisa entender qual o impacto que isso vai ter na vida do psicólogo. Porque assim, o conselho vai lá, aprova uma lei, aprova uma resolução, mas quanto que isso custa? Quanto que isso custa para o conselho? Quanto isso custa para o psicólogo? Isso é sustentável? Por quê? Porque tem conselho quebrando, tem conselho fechando as portas. Gente, nessa eleição, gente, teve o 020, o Conselho 20, o Conselho do Amazonas do Roraima, os caras estavam inaugurando placa, eles estavam comemorando uma placa, assim, colocamos a nova placa na subsede de não é brincadeira de Roraima. Gente, isso. Não é brincadeira. Sabe o negócio, inaugurar estudo de solo, inaugurar placa, gente, pintaram uma placa nova no Conselho, estavam lá tirando foto, grande conquista. Então assim, são uns absurdos. Quer ver, para você ser melhor atendido, a gente pode criar uma política, e a gente quer criar isso, uma política nacional de inteligência artificial para os conselhos, porque muitas vezes existem questões que a gente pode ajudar o profissional de psicologia nas suas dúvidas, nas suas demandas, que hoje a gente tem os LLM, né, os grandes modelos de linguagem, que se bem treinados, bem conduzidos por uma equipe de técnicos, especialistas muito assim, qualificados na área, a gente consegue fornecer orientações muitas vezes que o psicólogo precisa ficar 3, 4 horas no telefone para conseguir falar com o fiscal, com o técnico do conselho. Você alivia o trabalho do conselheiro, do conselho, do técnico, você faz uma solução inteligente. Uma outra coisa que a gente precisa entender também é a própria parte financeira do conselho. Hoje no sistema conselho de psicologia no Brasil são 24 regionais e federal. Tem mais conselheiro do que fiscal. Tem mais conselheiro, tem mais gente ali para... como dizer, é uma tribo com muito cacique e pouco índio, entendeu? Você não tem fiscalização, você não tem... quantos psicólogos a gente sabe que estão, às vezes, assim, poxa, tá fazendo uma besteira ali, você vai lá e... Gente, vai lá, orienta, notifica, fiscaliza e o conselho não faz. O conselho não vai. Entendeu? Sim. Então, nesse sentido... A gente tem análise de impacto regulatório, observatório de concursos públicos, política nacional de inteligência artificial de integração dos conselhos. Você pega uma orientação no conselho regional do Amapá, ali do Pará e Amapá, e outra do Rio Grande do Sul, às vezes as orientações são totalmente diferentes uma da outra. Sim. Isso, assim, uma não bate com a outra, a gente precisa integrar essas políticas. Outra questão, a gente precisa
atualizar, modernizar as nossas resoluções, nossos códigos, código de ética, código de processamento disciplinar, entende? Nós precisamos de mais resoluções técnicas, notas técnicas para falar sobre as questões de gênero, sexualidade, laicidade na psicologia, para acabar com os extremismos na psicologia, para combater esses extremismos. Nós precisamos de orientações sobre publicação, publicidade do profissional, redes sociais, sobre questões técnicas, como, por exemplo, TEA, quando a gente vai falar de análise experimental do comportamento aplicada ao transtorno do espectro autista. Você tem clínicas de psicologia, muitas vezes, fazendo crianças passarem por 20 horas semanais de sessão de TEA, sendo que as últimas revisões de literatura que eu li recomendavam, sei lá, 12 horas por mês. Por mês, e tem gente lá enfiando 20 horas por semana numa criança. Então, assim, sabe, cadê a resolução? Fala, gente, ó, peraí, né, qual que é o limite do terapêutico aqui? Isso é algo muito técnico, isso é algo muito específico. Então, assim, o que de fato é uma abordagem psicológica, o que é uma abordagem baseada, sei lá, na psicologia da baratinha roxa, ectoplasmática ou ufológica? Então, assim, o que é ciência, o que não é? O conselho precisa fazer isso. E melhorar a comunicação, tanto com os psicólogos quanto com a sociedade. A psicologia brasileira, ela pode muito, é a maior comunidade de psicólogos do mundo. A maior comunidade de psicólogos do mundo está no Brasil. São mais de 500 mil psicólogos registrados, quase 600 mil. É a maior comunidade, infelizmente muito maltratada. Então é uma comunidade que pode aparecer mais para a sociedade de forma geral, e o conselho tem um papel fundamental em comunicar melhor com as pessoas. Comunicar o trabalho do psicólogo, o poder que a psicologia tem de ser um vetor de transformação social, seja ela individual, seja coletiva, nos diferentes espaços, na psicologia do esporte, no trânsito, na segurança pública, na saúde, na psicologia clínica e na psicologia organizacional. Então nós vamos fazer uma psicologia para todos os psicólogos do Brasil. Para o psicólogo clínico, que tem sido esquecido durante todos esses anos, para o psicólogo organizacional, o psicólogo do esporte, o psicólogo hospitalar, nós vamos conversar com todos os nossos profissionais. Nós queremos alcançar a nossa categoria como um todo. E fazendo esse link, Murilo, do que você falou da comunicação, como o conselho ele é ineficiente em se comunicar, né? Tanto com a população, tanto com os profissionais. E essa, inclusive, foi uma das minhas falas no último debate que a gente teve, né? Porque a chapa que estava lá, que é a chapa da gestão, mostrando, né? A gente fez isso, fez aquilo outro. Eu, como profissional, não sabia da metade das coisas que eles disseram que fazia, ou que estavam fazendo, porque não se comunica, não conta pro profissional o que está acontecendo, o que eles estão fazendo. A transparência é péssima. Ninguém sabe o que o conselho faz, o que o conselho deixa de fazer, não explica por que está daquele jeito, né? Porque eles veem, se a gente volta para a questão da sede. Toda vez que a gente fala sobre isso, porque o processo de licitação é demorado, porque isso e aquilo outro. Tá, vamos ignorar o fato de ser 15 anos nessa mesma conversa e ir para o ponto de que, por que não comunica então? É isso que está acontecendo, é isso aqui que você está fazendo, é por isso aqui que não foi. Não conversa com a categoria. Um conselho que não atende nem o telefone conseguirá privatizar a psicoterapia? Eu te pergunto. Um conselho que não dá conta de responder o e-mail do psicólogo com uma informação, ele vai dar conta de passar um projeto de piso salarial no Congresso Nacional? De maneira alguma. Um conselho que não fala com o próprio profissional, ele vai conversar com a sociedade. Quer ver o que eu sempre falo? Ó, mas os enfermeiros aprovaram o projeto de lei. Vamos pegar o exemplo dos enfermeiros? Aprovaram o piso salarial que eles lutavam também por tantos anos. O que foi preciso acontecer para que isso ocorresse? Uma pandemia. Precisou todo mundo, assim, ver que a saúde ela não se faz só com o médico, que o enfermeiro ele era fundamental no processo, e que como a gente precisou de enfermeiros e tudo, e não só do enfermeiro, do psicólogo, do assistente social, do fisioterapeuta, todas as profissões da área de saúde são fundamentais. Só que naquele momento, a profissão da enfermagem ela ficou em voga, uma força tremenda. E aí criou-se uma comoção social, as pessoas entenderam. E aí nesse momento a enfermagem teve força, porque as pessoas viram, gente, a gente tem que valorizar o trabalho deles, porque eles foram heróis, eles são heróis. Porque até aquele momento em que criou-se a conjuntura social, como que o enfermeiro ele era visto? Como assistente do médico.
E como muitas vezes o psicólogo ele é visto, tem médico que acha que a gente é assistente dele, não é? Então assim, como que a gente faz para mudar isso? A gente precisa criar a percepção social do valor do trabalho do psicólogo. E isso é um trabalho cultural. E vocês acham que de 3 em 3 anos requentando pauta e não fazendo nada, como esses grupos que estão aí há 40 anos, eles vão conseguir fazer isso? Então assim, é importante que a gente encampe projetos de lei. Obviamente é importante, só que você não pode simplesmente chegar no Congresso, bater lá na porta e falar assim, opa, tem um projeto de lei muito bom, muito justo, muito legal, põe para votar para mim. Você acha que o deputado, o senador, ele tá aí se o seu projeto é justo, se não é? Então, infelizmente, a política no nível partidário, ela funciona baseada no interesse social coletivo. Então, se o deputado, o senador, ele entender, tá, tem um clamor social voltado para isso daqui, então é outra história. Aí quem da sociedade hoje, fora da gente, está levantando a pauta da psicoterapia? Quem que tá falando assim, gente, os psicólogos são legais, os psicólogos são bacanas. Escuta eles. Os psicólogos, a gente precisa deles. O povo nem sabe o que a gente faz ainda. Acha que, não vou no psicólogo, eu não tô doido. A gente, em pleno século XXI, a gente ainda escuta isso. Sim, com certa frequência. E quem que tem que mudar essa cultura? É o que nós estamos tentando fazer. Mudança cultural. E as instituições como o Conselho Federal e os regionais de psicologia são fundamentais para isso. E pensar que não é difícil, né, Murilo? Como você estava falando, o básico. Fazer o arroz com feijão bem feito. Aqui em Goiás, nós estamos com essa ideia. Essa é a nossa proposta. Claro, vamos contar para vocês questões mais específicas, mas a proposta é fazer o arroz com feijão bem feito. Vamos atender o telefone, vamos conversar com os nossos psicólogos, vamos colocar protocolo, vamos conversar com as pessoas e falar da importância. Aqui em Goiânia, imagino que você já tenha visto por aí, eu vi outdoor da OAB, né, contrate um profissional de direito, né, um advogado, sim. Tem da enfermagem, sim. Tem da medicina. Sim. Nunca vi um outdoor bonitinho pra gente. Sim. Contrate o seu psicólogo, tenha um psicólogo para chamar de seu. Exato. E no fim das contas, isso faz uma diferença muito grande, porque a gente consegue fazer o que você mencionou, mostrar para as pessoas a nossa importância, e essas pessoas vão defender a gente. No nosso caso, nem a própria categoria se defende. Aí sabe qual que é o problema? Eu sou professor, mestre, doutor, você é mestre em psicologia, nós somos acadêmicos, né? Mas a gente entendeu a importância de estar nas redes sociais, conversando Sim. com as pessoas, falando com as pessoas, e aí quem tá lá, super intelectual, os filhotes de Foucault, como diz Bruno, né, na academia, olha para quem tá fazendo o trabalho que a gente faz e fala assim, olha lá os blogueiros, Sim. olha lá os digitais influencers, como se isso fosse um demérito em algo. A gente quer influenciar mesmo, influenciar a sociedade, mostrar que a psicologia, ela é boa, ela é positiva, ela pode ajudar. Bom, então já deu para entender que nós precisamos de mudança, né? Precisamos avançar a psicologia em Goiás e no Brasil. Então já podemos, vou deixar o senhor Murilo pedir o seu voto para que a gente consiga colocar em prática tudo que a gente falou aqui. Gente, infelizmente no Brasil a gente tem uma cultura muito feia vinculada à política, né? Quando a gente fala de política, a pessoa política, não, a nossa vida é política. Nós somos seres políticos porque nós somos seres que se relacionam. E há uma política na psicologia, né? A política no sentido das relações de forças, relações de trabalho, relações de poder. Então, tudo aquilo que é relação é política, né? Política é influência, política é estar com as pessoas, defender pontos, né? Vamos assim dizer, que a gente pode transformar em benefício comum. Então, nesse sentido, se você está cansado de tanta morosidade, de... Sabe, para que não muda, para que a coisa não faz sentido, para que vão me envolver com isso? A gente quer o seu voto. A gente quer o seu voto que nunca votou, que não se sente representado, que se sente desesperançado com isso e que quer uma psicologia mais moderna, uma psicologia mais dinâmica, uma psicologia, entre aspas, mais jovem. Por que entre aspas? Porque jovem não no sentido da idade, mas com aquele espírito, aquele ímpeto de realização. Então, eu peço o voto. A gente precisa avançar a psicologia no Brasil. Por que o nome é avançar? Porque a ideia é de avançar. Nós temos um contexto de estagnação, a psicologia ela precisa caminhar, ela precisa andar, ela precisa avançar.
Então, se você busca um projeto coerente, consistente, moderno, dinâmico, plural, que respeita as diferentes psicologias pelo Brasil, que respeita a psicologia enquanto ciência, enquanto profissão, conheça o projeto do Avançar a Psicologia. Então entra no Instagram, Avançar, eu vou até pegar um arroba aqui, que é tanto arroba de Instagram, porque assim, lá no nosso Instagram você vai ter a nossa comunicação, que é Avancar Psicologia. Esse é o Instagram do nosso movimento nacional. Vão ter várias arrobas aí de chapas. Tem o de Goiás. Como que tá o de Goiás, Jéssica? Estou indo agora olhar. Ela vai olhar o de Goiás, porque a gente tem, muita coisa. Tem tanto arroba de Avançar Psi aqui. Né? Aqui o de Goiás é Avançar Psi... Avançar não, né? Avancar Psi Goiás. Exatamente. Então, assim, mas de qualquer maneira, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês poderem clicar. Segue o Avançar Goiás, segue o Avançar Nacional e vamos votar, gente, porque é a oportunidade que a gente tem de mudar. Jéssica, em 63 anos de conselho, é a maior oposição já construída a esse sistema. Em 63 anos de conselho, nós conseguimos montar 16 chapas, só que assim, nós não sabemos quantas serão homologadas, porque tem esse problema. A gente monta a chapa, tem uma série de critérios. Gente, é muito difícil montar uma chapa, assim. Quando vocês assistirem, vocês já vão saber quais serão homologadas, mas hoje a gente ainda não sabe. Exatamente, mas nós montamos 16 chapas pelo Brasil, mais a do federal, de um sistema de 24, mais a do federal. Então, assim, 25 chapas, nós conseguimos montar 16 chapas nesse período. E na próxima eleição nós teremos chapas em todas as regiões do Brasil. Essa é a nossa ideia, nosso propósito, é o nosso compromisso. E eu queria convidar vocês a avançar conosco. Então, dê seu voto para o Movimento Avançar Psicologia, para a chapa Avançar Psicologia no Brasil. Se você me perguntar, Murilo, qual que é o número? Não sabemos. Não saiu ainda, mas vai achar lá, Avançar Psicologia. Vai estar aqui embaixo também. Quando for postado, vai estar o número na tela, assim, bem grande, assim, ó, piscando, assim, ó, isso, né? Vai ter o do nacional e do regional. E do regional. Então, a gente... É o mesmo número? Não, né? O do federal você vai começar com... primeiro é o regional, que geralmente começa com o número 1. Então é 11, 12, 13, né? Algo nesse sentido. Depois o federal, que é 21, 22, 23, Entendi. 24, por aí vai. E esperamos que tenha aí umas 4 chapas no federal, pelo menos, e aqui em Goiás 2 chapas, que é o que a gente espera que tenha. Então, peço seu voto para Goiás, Avançar Psicologia em Goiás e Avançar Psicologia no Brasil. Eu agradeço aí a Jéssica, o convite que me fez, o tempo que vocês me deram aqui, a escuta, e conte comigo para fazer uma psicologia melhor para o Brasil. Ótimo. Vamos juntos, vamos avançar a psicologia a nível nacional, em Goiás. Vamos nos lembrar que parte daquilo que a gente reclama está dentro de 2 pontos, né? Da gente não participar do processo eleitoral e da gente não levar em consideração também o aspecto da alternância de poder, que é importante para a democracia. Eu costumo brincar, não é o caso, mas vale lembrar que a gente precisa pelo menos trocar de problema de tempos em tempos para ver o que acontece, né? Estamos com o mesmo problema em Goiás há 15 anos. Vamos trocar de problema para ver o que acontece. Mas não é a nossa intenção trazer problemas para vocês. Queremos trazer mudanças e contamos com vocês. Então eu vou deixar aqui embaixo as informações para vocês a respeito dos Instagrams, das chapas, o meu Instagram pessoal, o Instagram pessoal do Murilo, e vamos juntos avançar a psicologia. Nós contamos com vocês. Então, um abraço e até o próximo episódio.